A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, imagina que você convida todo mundo para sua festa, monta o som, decora a casa, prepara o discurso bonito, e aí do nada aparece o síndico bravo mandando mensagem no grupo do WhatsApp dizendo que vai multar todo mundo que tiver nessa farra. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu no último dia da cúpula do BRICS no Rio. Enquanto Lula tentava fechar o evento com chave de ouro, Donald Trump apareceu nas redes sociais prometendo tarifa extra para qualquer país que entrar na onda dos anti-americanismos. Eu tô fazendo aspas aqui com o dedo porque foi um termo que ele usou. Olha, teve resposta do Lula, teve desabafo do presidente da África do Sul e, claro, teve assessoria pedindo para Lula não cair na pilha. Mas ele caiu. E a treta tá lançada. Hoje a gente então te explica como que esse embate entre o BRICS e o Trump virou o grande final dessa reunião de quase metade da população mundial e por que o dólar tá no centro desse tabuleiro. E outra, você sabe que o clima tá estranho quando até milionários estão fugindo não de crise, não de guerra, mas do imposto. Rico na Europa agora tá vivendo o dilema do século. Mudo para Mônaco e pago menos ou fico aqui e pago tudo? Olha, só que os governos espertos decidiram que essa farra ia acabar. Ou você tá achando mesmo que dá para sair do país e levar seus bilhões na mochila Louis Vuitton sem deixar um centavinho para trás? Pois é, agora se você tentar sair da Alemanha, da Noruega ou até do Reino Unido com muita grana, vai rolar o quê? Imposto de saída. É tipo um cover fiscal. Você pagou para entrar e agora tem que pagar para sair. E não é barato. Tem gente recebendo conta de centenas de milhares de euros só por querer estudar fora ou empreender em outro país. E o pior, às vezes nem vendeu nada. O imposto é sobre o que você ainda nem lucrou. Então, hoje a gente te conta também como começou essa história, os países que estão apertando o cerco e por que até os paraísos fiscais estão ficando de olho nessa dança das cadeiras dos super ricos. Porque a nova pergunta não é mais onde está o dinheiro, mas sim onde é que o dinheiro pode morar sem ser cobrado. Então, 2 temas aí super interessantes para o episódio de hoje. Lembrando que se você não segue o nosso podcast, você pode fazer isso. Sério, eu sei que você escuta aqui todos os dias, mas você nem sabe que você não é um inscrito do nosso podcast. Então você pode abrir aqui o nosso perfil no Spotify ou qualquer player que você use e, para seguir, para você ficar atualizado todos os dias. Isso ajuda bastante a gente. Não é à toa que eu tô enchendo o saco de vocês com esse lembrete. Bora pro episódio. Bom, começando falando sobre BRICS, o presidente do Brasil, o Lula, se juntou ao presidente da África do Sul para criticar Donald Trump, depois que o presidente dos Estados Unidos ameaçou impor tarifas extras contra os países do BRICS. E isso, claro, aumentou ainda mais a tensão entre o grupo e Trump no último dia da cúpula, que foi realizada no Rio de Janeiro com os 10 países membros. Lula chamou Trump de irresponsável por fazer esse tipo de ameaça nas redes sociais e aproveitou para reforçar a ideia de que os líderes mundiais precisam encontrar formas de reduzir a dependência do comércio internacional em relação ao dólar, que é uma ideia que vem ganhando força entre os países emergentes que formam o BRICS. Antes disso, quem puxou a fila das críticas foi o presidente sul-africano, o Cyril Ramaphosa. Ele foi o primeiro a falar abertamente contra Trump, reagindo a uma postagem feita por Trump durante a madrugada. Na mensagem, o presidente americano avisava que os países do BRICS poderiam sofrer punições por adotarem políticas consideradas anti-americanas. Ramaphosa, ainda no Rio de Janeiro, e já se despedindo do evento, disse aos jornalistas, olha só, vou abrir uma aspas aqui, abre aspas, é realmente decepcionante que num momento tão positivo como esse, com o BRICS se unindo de forma coletiva, ainda existam pessoas que enxergam isso de maneira negativa e queiram punir quem participa. Isso não pode acontecer e não deveria acontecer, fecha aspas. Olha, o mais curioso é que antes dessa coletiva, os assessores do Lula estavam pedindo para ele não responder às provocações de Trump, justamente para evitar que a situação ficasse ainda mais tensa. Mas o que você acha que aconteceu? Lula resolveu falar. Apesar disso, a maioria dos países do grupo, que hoje tem 10 membros e reúne grandes economias emergentes, preferiu não se envolver diretamente na discussão. Muitos representantes disseram que não dá para saber ao certo o que Trump vai ou não fazer, e que o melhor por enquanto é esperar para ver. Afinal, a própria postagem dele nas redes sociais pode ter sido só uma ameaça genérica, ou apenas mais um discurso inflamado.
A única estratégia, por enquanto, é observar. Bom, mas mesmo assim, o clima no último dia da cúpula já era de confronto. Trump publicou 2 mensagens em poucas horas na sua rede social, que é a Truth Social. Nelas, ele atacou diretamente o Brasil, primeiro, como país sede da reunião, e depois saindo em defesa de Jair Bolsonaro, que foi presidente antes de Lula, caso você tenha esquecido. Bom, o pano de fundo dessa história toda é um prazo que vive mudando para novos acordos comerciais. Muitos países que estavam no encontro do BRICS estão correndo o risco de enfrentar tarifas pesadas por parte dos Estados Unidos. Durante o fim de semana, os países do grupo criticaram essas políticas americanas, deixando bem claro que os ataques tinham como alvo Trump, mas sem mencionar o nome dele diretamente. Além disso, o BRICS também divulgou uma declaração separada condenando os ataques feitos por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Isso eu comentei um pouco no episódio passado, caso você tenha ouvido. Olha, na manhã seguinte, em uma Rio de Janeiro chuvosa, os principais representantes dos países membros estavam adotando uma postura de cautela em relação às falas de Trump. Mas o presidente da África do Sul decidiu entrar no meio da confusão. E agora todo mundo estava esperando o que Lula ia dizer na sua coletiva de imprensa, que foi marcada para mais tarde naquele dia. Ramaphosa ainda acrescentou, abre aspas, é importante que o mundo comece a valorizar mais o surgimento de novos centros de poder. Isso deveria ser visto como algo positivo e não como uma ameaça, fecha aspas. E olha, ele foi além. Eu vou abrir aqui uma outra aspas dele. Você pode até me chamar de Ramaphosa, Alan Ramaphosa já. Mas olha só, ele disse assim, não dá para aceitar que a força bruta vire regra. No fim das contas, os mais poderosos não podem sair por aí se vingando daqueles que estão tentando fazer algo de bom pelo mundo, fecha aspas. Bom, a questão é que os líderes do BRICS, que hoje representam quase metade da população mundial e 39% do PIB global, foram lá e divulgaram um comunicado conjunto com posições contrárias às políticas de Trump, tanto em relação à guerra quanto ao comércio e à forma como o mundo é governado. No texto, eles expressam sérias preocupações com as tarifas, criticam também o aumento nos gastos com defesa e condenam os ataques aéreos feitos contra o Irã, que é um país que agora também faz parte do BRICS, caso você não se lembre. Olha, ainda assim, o grupo evitou mencionar os Estados Unidos diretamente. Mas é aquela famosa indireta que todo mundo sabe para quem que é. Olha, Trump, por sua vez, respondeu com uma nova ameaça. Aplicar uma tarifa extra de 10% a qualquer país que se alinhe com as políticas anti-americanas do BRICS. Lembrando, anti-americanas com aspas, porque é uma coisa que ele colocou no post. Olha, isso mexeu com os mercados. Moedas de países emergentes e ações começaram a cair logo na segunda-feira, com destaque para o rand sul-africano, que teve a maior queda entre as principais moedas. E eu tô vendo aqui que o Ibovespa, pelo menos no dia de ontem, já caiu e o dólar avançou para 5,45. Lembrando que são dados de ontem, no momento que eu estou gravando o podcast aqui para volta das 4 horas da tarde. E olha, vamos falar também sobre milionários, por que não? Bom, cada vez mais pessoas ricas, olha só, estão deixando o Reino Unido e se mudando para lugares como Mônaco, Suíça e Dubai, que são locais conhecidos por cobrarem menos impostos. Só que agora, muitos milionários europeus que pensam em fazer o mesmo estão descobrindo uma coisa bombástica, que não é tão fácil assim sair do país sem pagar uma conta alta. Olha, vários países da Europa que têm impostos mais altos estão tentando desacelerar a saída de pessoas muito ricas. E como que eles estão fazendo isso, você se pergunta? Criando uma cobrança chamada imposto de saída, que é um tipo de taxa que o cidadão tem que pagar ao deixar o país com seus bens e investimentos. A ideia é simples, não precisa nem de um apresentador de podcast para explicar. Ou a pessoa pensa 2 vezes antes de mudar, ou ela paga um bom valor ao governo para sair. Olha, nos últimos meses, países como Alemanha, Noruega e Bélgica já aumentaram esses impostos ou estão discutindo propostas para fazer isso. Na Holanda, o parlamento pediu ao governo, em outubro do ano passado, que avaliasse a criação de um imposto assim, como parte dos esforços para evitar que pessoas muito ricas escapassem da cobrança de impostos. Lá no Reino Unido, com a chegada do novo governo trabalhista de Keir Starmer, já tem gente pressionando para que um imposto de saída também seja criado por lá. A ideia seria tentar segurar a onda de milionários que estão indo embora. Bom, esse tipo de imposto funciona mais ou menos assim. O país calcula uma porcentagem sobre o lucro que a pessoa teve com seus investimentos, mesmo que ela ainda não tenha vendido esses bens. O argumento é que esse ganho só foi possível porque a pessoa usou a infraestrutura, os serviços e o ambiente econômico daquele país. Então, segundo os governos, nada mais justo que pagar por isso antes de sair.
E mais países estão adotando essa estratégia para garantir a arrecadação. Mas é uma medida polêmica, porque, vamos combinar, obriga os investidores a pagar impostos sobre algo que ainda não virou dinheiro no bolso, o que pode significar a conta de centenas de milhares ou até bilhões de dólares. Segundo David Lesperns, que comanda uma consultoria de gestão de patrimônio lá na Polônia, clientes com imóveis, empresas ou investimentos que ainda não foram vendidos ficam apreensivos, porque nem sempre têm o dinheiro em mãos para pagar essa saída. Esse tipo de imposto está ganhando força principalmente agora, com os governos precisando de mais dinheiro para cobrir buracos nas contas públicas. Depois dos gastos extras durante a pandemia de Covid-19 e com a economia crescendo menos, a solução de muitos países foi procurar formas novas de arrecadar. Bom, olha, na prática a conta para os milionários está ficando assim. Ou você fica no seu país e paga os impostos normais, ou muda de país e paga um imposto de saída pesado. E mesmo com a cobrança, tem gente que ainda tenta sair. E aí começam os casos curiosos. Olha só esse caso. Um estudante de medicina que fundou uma startup tinha ações avaliadas em 800 mil euros. Quando decidiu sair da Alemanha para estudar em Harvard, recebeu uma conta de 200 mil euros de imposto de saída. No fim, ele conseguiu adiar o pagamento até voltar ao país e acabou escapando da cobrança, segundo Tobias Storr, um consultor tributário do escritório Rosen Partner. 2 países se destacam entre os que estão mais duro com isso. Você tem uma ideia de quais sejam? Tempo suficiente para você pensar. Noruega e Alemanha. Olha, na Noruega, o imposto sobre ganho de capital, como lucros com ações, pode chegar a 38%, mesmo que a pessoa ainda não tenha vendido nada. Pois é, na Alemanha essa taxa é de cerca de 27%, que é o mesmo valor cobrado de quem continua no país. A Noruega também fechou várias brechas, ou seja, jeitinhos aí que as pessoas encontravam para escapar da cobrança. Por exemplo, antes era possível ficar mais de 5 anos fora e fugir do imposto. Agora isso não funciona mais. Além disso, o governo norueguês aumentou bastante os impostos sobre famílias ricas nos últimos anos. Então, pessoas com patrimônio acima de 20 milhões de coroas norueguesas, que é cerca de 2 milhões de dólares, passaram a pagar uma taxa de 1,1% ao ano. Também houve aumento de impostos sobre dividendos, que são, caso você não saiba, os lucros pagos pelas empresas aos investidores. Bom, o fato é que essas mudanças fizeram com que vários milionários deixassem o país. Entre eles estão Ninja Tollefsen, na época a mulher mais rica na Noruega, o empresário de segurança residencial Jørgen Dahl e o ex-campeão olímpico de esqui Bjørn Dahle. Na Alemanha, o imposto de saída atinge pessoas que possuem pelo menos 1% das ações de uma empresa, ou 500 mil euros em ações de uma única empresa ao fundo. Essas regras surgiram depois de um caso famoso. O empresário Helmut Hurten, dono de uma rede de lojas, se mudou para a Suíça no fim dos anos 1960, vendeu suas ações com lucro enorme e não pagou nenhum imposto. Zero imposto. Depois disso, ele ainda voltou para a Alemanha já com o bolso cheio. Pois é. Mais recentemente, uma nova mudança nas leis da Alemanha, que aconteceu em novembro, passou a incluir fundos de investimento entre os ativos tributados, isso com alíquotas que podem chegar a 45%, embora muitas vezes as isenções acabem deixando a cobrança efetiva um pouco menor. E bom, falamos aqui da Europa, mas sabe que fora da Europa, países como Estados Unidos, Canadá e Austrália também já aplicam impostos para quem decide sair. Nos Estados Unidos, isso vale para pessoas com green card que renunciam à residência ou para cidadãos americanos que deixam a cidadania. A regra se aplica a quem tem mais de 2 milhões de dólares em ativos, mas dá para reduzir a conta com algumas doações para a família. O Institute of Fiscal Studies, um instituto de pesquisa fiscal, e alguns economistas sugeriram que o Reino Unido deveria criar um imposto de saída, o que seria uma forma mais eficaz de evitar que os milionários saiam do que simplesmente aumentar os impostos sobre os ganhos de capital, que é algo que o governo já fez no orçamento de outubro. Até agora, o governo britânico não quis seguir essa ideia, isso segundo o Financial Times, que citou a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves. Bom, de volta à Noruega, tá? Novas regras no orçamento do país endurecem ainda mais a cobrança sobre dividendos, para justamente impedir que empresários tentem driblar o imposto de saída, como, por exemplo, distribuindo lucros quando estão fora do país e voltando com a empresa valendo menos. E olha só esse dado, na Itália, cada vez mais franceses, britânicos e americanos estão se mudando para proteger seus ativos e aproveitar uma vida mais tranquila. O país, caso você não saiba, não tem imposto sobre riqueza nem imposto de saída individual.
Em vez disso, cobra um valor fixo de 200 mil euros por ano sobre a renda estrangeira, que até recentemente era 100 mil euros. Segundo Marco Serrato, advogado tributário em Milão, o modelo italiano é simples e direto. E funciona, olha só. 4.500 pessoas se mudaram para a Itália nos últimos 8 anos, um crescimento expressivo nos últimos 2 anos. E você aí com medo que seu bairro fique gentrificado e você comece a pagar 5% a mais de aluguel. Bom, as informações estão na Bloomberg News, eu sou Alan Blanco e o episódio foi editado por Daiane Impinotti. Agora, vou ler aqui os comentários do episódio passado, onde falamos sobre o Musk, que anunciou a criação do Partido da América. A Mani Quadros diz, eu falo big beijo no final e uau quando ele fala que o Laurier editou. PS, prima Nayara, apareça mais que sua voz é gostosa de ouvir. 2 coisas. Será que a Daiane vai colocar o uau também, quando eu falar que ela editou? Uau! E segundo, a minha voz não é boa de ouvir, então? Obrigado, Mani. Camille Medina disse, tenho certeza que o Alan treinou o nome do príncipe da Arábia Saudita antes de gravar o podcast. Na verdade não, Camille. O que eu fiz foi gravar o nome umas 30 vezes e cortar os erros. Eu poupo vocês dos erros. Anthony de Lara diz, bom dia, primo Alan. Respondendo o comentário desse episódio, eu também repito o big beijo a cada final do episódio. E também imito com as mãos quando anuncio o nome do editor. Sei lá, devo ser doido. Na verdade tem mais gente doida aqui, Anthony. Fica tranquilo. Midori Tanaka diz, então voltamos à capa anterior? A ideia de mudar de capa diariamente não foi bem aceita? Eu acho que foi bem aceita, Midori. O que aconteceu aqui, eu não tinha o template. Eu não preciso nem contar isso pra vocês, é muito detalhe. Mas eu não tinha o template. Aí eu só mudei na manhã seguinte. Eu pedi pro Laurier mudar pra mim. É isso aí. Detalhes extremamente não interessantes sobre os por trás das câmeras. Ou, no caso do microfone. Adriana Bolzan diz, bom dia, primo Alan. Adoro o podcast. Você e a prima Nayara. Por falar nela, sentimos falta dela por aqui. Eu também. Inclusive, eu vou convidar ela hoje para participar do próximo episódio. Porque lembra aquela matéria que prometemos sobre o pistache? Temos. A gente tem agora. A gente pode falar disso no próximo episódio, se ela tiver tempo. Não prometo nada essa semana, mas prometo um dia. Mais notícias em breve. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Um big beijo.